Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moré Malahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã desse que é o segundo dia da semana para trazermos a leitura e também comentários da segunda aliá da Parashá que nós estamos estudando esta semana, né? Que é a Parashá Vayetse. Parashá Vayetse, cujo o seu significado e ele saiu, ou e saiu. Então, hoje estamos no segundo dia da semana, faremos a leitura da segunda aliá da Parashá Vayetse, leitura correspondente ao primeiro ciclo do ano de 5.786. Hoje faremos a segunda aliá, que está no capítulo 29 de Gênesis, Bereshit, capítulo 29, do verso 1 até o passuque 17. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que têm se conectado diariamente conosco através do nosso canal Anusim Brasil, a todos que rezam conosco, que nos acompanham diariamente em nossas transmissões e também nos nossos serviços do Shabbat, nas festividades. Então, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim, e a você que é um mantenedor de nossa comunidade, você que nos ajuda a manter a comunidade, né? Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente, lhe conceda muitas bênçãos a você. Então, o nosso Shalom a todos, rezamos aí pelas famílias, também sempre rezando pelos enfermos, que Hashem os abençoe grandemente. Então, hoje nós estamos no dia 24 do mês de novembro do ano de 2025 e estamos, pelo calendário judaico, no dia 4 do mês de Kislev, do ano de 5.786. Então, a você que hoje, dia 24 de novembro, está completando mais um ano de vida, nós desejamos a você muitas alegrias, muitas felicidades, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia, né? A você, aniversariante, um excelente dia, que Hashem lhe conceda muitas bênçãos neste e em todos os dias da sua vida. Então, vamos à leitura da Parashá, da segunda aliada Parashá Vayetse. Gênesis 29, do verso 1 ao 17. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E alçou Jacó seus pés, e foi-se à terra dos filhos do Oriente, e viu, e eis um poço no campo, e eis ali 3 rebanhos deitados junto dele, pois daquele poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma pedra grande sobre a boca do poço. E ajuntaram-se ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber ao rebanho, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: de Harã somos nós. E disse-lhes: conheceis a Labão, filho de Nahor? E disseram: conhecemos. E disse-lhes: e está ele em paz? E disseram: está em paz. E Rahel, sua filha, que vem com o rebanho.
E ele disse ainda: o dia é grande, não é hora de se juntar ao rebanho, dai de beber ao rebanho e ide apacentá-lo. E disseram: não podemos até que sejam reunidos todos os rebanhos e removam a pedra de sobre a boca do poço. Então daremos de beber ao rebanho. E ele falava ainda com eles quando Rachel veio com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. E foi quando viu Jacó a Rachel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e o rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Chegou-se Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E beijou Jacó a Rachel, e levantou sua voz e chorou. E anunciou Jacó a Rachel que ele era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. E ela correu e deu a notícia a seu pai, tendo ouvido Labão a fama de Jacó, filho de sua irmã, correu ao seu encontro e abraçou-o e o trouxe à sua casa. E contou a Labão todas essas coisas. E disse-lhe Labão: verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E esteve com ele 1 mês. E disse Labão a Jacó: se por seres meu irmão me servirás de graça, anuncia-me qual é o teu preço. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da maior, Leia, e o nome da menor, Rachel. E os olhos de Leia eram ternos, e Raquel era formosa de porte e formosa de semblante. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betohen, Baru atah Adonai noten hatorá. Segunda aliá da Parashá Vayetze vai manter o seu ensinamento falando a respeito do patriarca, deste terceiro patriarca, Jacó. Jacó, depois de ter tido o encontro com o Eterno, ele chega até Padã-Arã, e ali, logo ao chegar em uma terra totalmente estranha, vimos que Jacó, ele teve que tomar algumas atitudes. E, como nós sempre falamos, a nossa vida, ao longo da nossa vida, nós enfrentamos várias situações, momentos bons e momentos não tão bons assim. E momentos que, de fato, nós temos que tomar algumas decisões também. Ou mudança, mudança de local. Então, são várias situações que ocorrem ao longo da nossa vida que nos levam a ter que tomar algumas decisões, e decisões que às vezes não é somente individual, mas envolve toda a família. Então, como vamos tomar a decisão? Ou como saber, ou agir para que a decisão realmente seja a correta, aquilo que vai nos trazer um benefício, que não vai nos trazer nenhum tipo de prejuízo ou aumentar muito mais o problema, Então, é necessário, na nossa vida, nós temos que tomar decisões. Então, como tomar decisão corretamente? Jacó se depara aqui com uma situação em que
numa terra totalmente estranha. Jacó, logo que chegou na terra de Padã, ele viu que os rebanhos, ao invés de estarem no campo, ainda se alimentando, os pastores já haviam trazido o rebanho para junto deste poço, aonde ele era então, o rebanho era dado a água para o animal. Então Jacó, logo que chegou, fala com esses pastores e eles então alegam que precisavam esperar ainda por outros rebanhos, por outros pastores, para então poderem remover aquela pedra. Então o problema ali era aquela pedra que precisava de ajuda. Alguém tinha que ajudar para poder o rebanho beber água. Então Jacó, ele logo então vai conversar com esses pastores e de uma forma muito educada, muito respeitosa, né? Vimos que mesmo sendo esses homens habitantes de Padã, homens idólatras, mas Jacó tratou todos com muito respeito, chamando eles de irmãos, né? Foi o que nós lemos aqui. Então, Jacó trata aquelas pessoas com respeito, chamando-os de irmãos, mesmo que eles eram idólatras, mas Jacó chamou de irmãos. Então, na verdade, todos somos irmãos, né? Não é porque uma pessoa não é judeu ou ele tem uma outra crença que ele não é irmão, que ele não é nosso irmão. Na verdade, somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, né? O que seguimos são caminhos na fé que vai nos diferenciar, mas isso não é motivo para nós deixarmos de tratar as pessoas com respeito. Então Jacó trata esses pastores com respeito e pergunta a respeito de Labão, porque ele sabia que Labão era seu parente. Então, após ter conhecimento de que Labão, eles conheciam sim Labão, ele perguntou acerca do Shalom, né? Jacó perguntou acerca se ele estava em paz, se Labão estava em paz. Então, às vezes a pessoa não tem paz, né? As pessoas são pessoas que não têm aquela paz. E os pastores responderam, sim, ele está em paz. E logo então conheceu Raquel, sua prima, porque eles, Jacó, a mãe de Jacó, Rebeca, e Labão, o pai de Raquel, eram irmãos, e os dois eram primos de primeiro grau, como falamos, primo-irmãos, né? Então, ele conhece Raquel, e o que Jacó faz foi retirar aquela pedra sozinho. Então, isso demonstra que a atitude que ele tomou foi uma atitude, mesmo que ele não era ali nenhum empregado, né? Mas ele fez como que dando um certo ensinamento, né? Orientando aquelas pessoas que, como não era hora de estar parado, deitado, eles não poderiam estar ali, porque na verdade eles eram empregados, né? Eles recebiam salários para cuidar do rebanho, e naquele momento o rebanho deveria estar sendo apacentado, e não embaixo, os pastores deitados embaixo de uma árvore esperando os outros pastores chegar. Então
vimos que Jacó, né, agindo dessa forma, ensinou para eles realmente o que é correto. E como Jacó sabia o que é correto e o que não é correto? Então, Jacó, como nós sabemos, era um grande estudante da Torá. Ele estudou a Torá por muitos anos. Então, quando nós estudamos a Torá, nós tomamos as decisões certas. Por quê? Porque nós temos a orientação do Eterno. Porque a Torá é um livro de instrução. Então, quando nós temos alguma situação a ser resolvida, um problema a ser resolvido, então nós, por meio da Torá, nós encontramos a maneira correta de tomarmos a decisão, e foi o que ele fez, né? Conheceu depois Rebeca e conheceu seu tio Labão, e Labão, então, ali começa uma negociação com ele, após Jacó já estar vivendo por 30 dias na casa de Labão. Então, Labão faz uma proposta para que ele, então, não fosse trabalhar de graça, porque não era o caso de eles serem parentes, que Jacó tinha que trabalhar de graça. Então, aí nós vamos ver qual foi o salário que Jacó, então, pede, e nós vamos estar comentando na próxima aliá. Por hoje ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia e Hashem, nosso Deus, os abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Shalom lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.